Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à live do Ponto Poder, nosso encontro aqui de toda quinta-feira, em 17 horas, vocês já sabem. Eu sou Jéssica Welma, editora de política do Diário do Nordeste, estou aqui acompanhada de Wagner Mendes, editor de política também, colunista, meu parceiro aqui nessas conversas de política. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, Jéssica, muito boa tarde a você, boa noite a todo mundo, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje mais uma entrevista aqui na Live Ponto Poder com muita informação para todo mundo, né? Ah, pois é. E a gente está ainda nesse clima de janeiro, que é ajeitando as bases para um ano que promete ser muito intenso. A gente o tempo todo fica falando aqui de eleição, 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 mas tem muita coisa que acontece que é muito importante por trás desses bastidores de fiscalização. Até porque, meu povo, é ano eleitoral, a eleição começa a pegar fogo ali na campanha de agosto a outubro, mas durante o ano inteiro é preciso garantir que as gestões cumpram com as suas obrigações, invistam corretamente a verba pública, estejam agindo dentro da lei. E a gente vai falar sobre isso hoje. Para isso, a gente recebe o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Um prazer recebê-lo, o conselheiro Holden Botelho de Queiroz. Seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Agradeço o convite, Jéssica, Wagner, e é um prazer para mim estar aqui podendo divulgar o trabalho do tribunal, o que a gente tem feito, o que a gente pretende fazer. Pois é, e olha só, já pega o link da nossa live, já manda nos seus grupos, a conversa é boa, nosso chat está aberto, então se você tem dúvidas sobre o trabalho do Tribunal de Contas, manda aí a dúvida do seu município no Ceará, se você está nos acompanhando em outro estado, fora do Brasil, manda o seu alô que a gente está aqui atento ao chat também. E olha só, o presidente Holden Queiroz assume o Tribunal de Contas após aí uma jornada de 16 anos acompanhando o Tribunal de Contas. São muitos desafios à frente. Presidente, eu começo perguntando, pedindo para você falar para quem nos acompanha, qual é o trabalho do Tribunal de Contas, qual é a importância desse órgão para o funcionamento da rotina pública, para o funcionamento aí de tantas prefeituras e do nosso estado. Bom, o Tribunal de Contas é um tribunal, como o próprio nome diz, de julgamentos, ele julga contas, né? Então todo gestor, tanto do Estado como dos municípios, ele é obrigado a prestar contas ao tribunal. Secretários também, secretários de Estado, secretários municipais. O que são as contas? É aquilo que é gasto ao longo do ano inteiro. Aquilo que é contratado, licitações, contratações, admissão de pessoal, tudo isso vai para o tribunal analisar a legalidade desses gastos. Então, o tribunal tem a missão básica de garantir que esses gastos sejam realizados dentro da lei, evitando fraudes, desperdícios, e também outra função muito importante que vem ganhando corpo nos tribunais de contas nos últimos tempos é a fiscalização de políticas públicas. Saber se o serviço público está sendo bem prestado ao cidadão. Então, isso também é uma vertente da atuação dos tribunais, uma vertente mais moderna, saindo daquela sem desprezar esse controle mais contábil, financeiro, técnico, de licitação, de contrato, de gasto público mesmo, para um controle também, um controle da qualidade do serviço que é prestado. E essa é uma área que a gente pretende aprofundar nesses 2 anos. Presidente, o senhor assumiu agora, né, a condução do tribunal, vamos dizer assim, tentando trazer uma maior integração do tribunal com a sociedade. De que maneira a sociedade ela pode participar nesse processo de execução melhor dessa política pública, né, vamos dizer assim, até de uma certa fiscalização também da parte do cidadão, né, diretamente. Tá? A participação do cidadão é essencial, né? O cidadão é o nosso, vamos dizer assim, é a razão de ser do Tribunal de Contas, né? A gente está ali para garantir que os recursos que são arrecadados de todos sejam bem aplicados, né? Então é nosso dever isso. Então a gente precisa do cidadão próximo a nós. A gente tem um pequeno problema porque é uma linguagem do Tribunal de Contas muito técnica, muito árida. Então a gente tem um grande desafio de transformar essa linguagem numa linguagem mais simples para que o cidadão comum possa entender e poder participar. Até para a gente que estudou, que fez concurso, para essa área é difícil. São temas complicados de contabilidade pública, né? São muitas regrinhas, muitas nomenclaturas, tem um juridiquês, né? Então a gente quer traduzir, transformar essas nossas decisões em linguagem mais simples para atrair mais o cidadão. A gente já tem projetos nesse sentido e a gente quer evoluir para ingressar com mais força até nas mídias sociais, com vídeos também, né? Vídeos explicativos. Você tem, por exemplo, uma conta de governo do Estado do Ceará, né? Onde é avaliada a saúde financeira do Estado, avaliado como é que foi gasto aquilo que foi planejado no orçamento ao longo do ano. É um julgamento que o tribunal faz, o tribunal emite um parecer técnico prévio sobre isso,
mas pouca gente vai assistir, pouca gente conhece o que se trata. Nossa, eu acho que eu faço meia-culpa. A gente precisa simplificar isso. Porque, veja, tem até uma frase que eu acho bem bacana do ministro Aires Brito, ex-ministro do Supremo, que ele foi também procurador de contas, como eu fui, procurador do Ministério Público de Contas. Então, ele conhece bem os tribunais de contas. E ele fala que, assim, o orçamento público é a lei mais importante do país depois da Constituição. Então, a primeira é a Constituição. Mas é no orçamento público, a Constituição tem os nossos direitos todos lá. Mas é no orçamento público que você vai ver como é que aquilo vai se concretizar na prática. Quanto recurso está sendo colocado para cada direito, para a infância, para a primeira infância, para a educação, para combate à violência. É no orçamento que isso vai se dar. E onde é que isso é analisado? Nas contas de governo. Como é que ele gastou aquele dinheiro durante o que está no orçamento ao longo do ano, vai ser nas contas de governo. Então, se o orçamento é uma lei tão importante assim, o julgamento das contas de governo devia ser um dos julgamentos mais importantes a ser acompanhados. Então, a gente tem que divulgar. As nossas sessões são públicas. A gente tem uma ouvidoria. Nossa ouvidora agora eleita, a conselheira Patrícia, está bem empolgada, né, de fazer um excelente trabalho na ouvidoria. A ouvidoria, a gente recebe as reclamações da sociedade. Como eu disse, as sessões são públicas, nós estamos em todas as mídias sociais, a gente quer incrementar isso. @TCE Ceará, Instagram, Facebook, eu só queria que Twitter. o senhor explicasse um pouco melhor como é que isso chega ao tribunal, né? Tá. O papel do tribunal enquanto fiscalizador, mas como é que chega? O tribunal, ele é indutor, o tribunal, ele é receptor, como é que é a atuação diária mesmo do tribunal? De várias maneiras. Primeiro, tem um dever do gestor de cada secretaria, de quem é gestor, que ordena a despesa, ele tem que prestar contas ao tribunal anualmente. Então, nós já vamos receber as contas do ano anterior, 2023. Agora, no começo do ano, a gente recebe as contas de 2023. E aí a gente faz um julgamento. Isso aí já é nossa obrigação. Paralelamente a isso, para não ficar esperando o ano todo, o tribunal tem as fiscalizações dele, com critérios, objetivos, metodologicamente estabelecidas, né? De acordo com risco, materialidade, ele vai onde encontra problemas, já no dia a dia das várias administrações, municipais e Estado do Ceará. Então, tem as fiscalizações que o tribunal starta, vamos dizer. E tem a possibilidade de denúncias. Então, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia ao tribunal de alguma irregularidade. Se ele não quiser denunciar, ele também pode encaminhar o seu reclame, vamos dizer assim, para a ouvidoria. E a ouvidoria avalia aquilo e verifica se tem alguma substância ali, algum potencial de problema e manda para o órgão fiscalizador realizar a fiscalização. Então, assim, tem essas... O tribunal, tanto ele age, tanto ele espera, ele tem a missão de julgar a conta que o gestor presta, ele também age por iniciativa própria, concomitantemente ao gasto, ao controle preventivo, né? Ele já age lá concomitante, ele age de acordo com o que acontece, e também é provocado pelo cidadão. Então, tem essas três fontes aí de atuação, da nossa atuação. Presidente, inclusive, a gente sempre acompanha, né, aqui no nosso jornalismo, as fiscalizações do Tribunal de Contas. No ano passado mesmo, uma das que a gente noticiou foi uma fiscalização do Tribunal de Contas relacionada à educação. Foram identificadas irregularidades como transporte irregular, superfaturamento na compra de ônibus, alguns problemas que as pessoas sentem na pele, às vezes quem precisa desse serviço, mas às vezes nem sabe que tem um problema ali, não sabe que o dinheiro poderia ter sido melhor aproveitado. Isso. E nós temos 184 municípios, é bastante município para estar acompanhando. O senhor pontuou agora essas iniciativas de como que a informação pode chegar no Tribunal de Contas, o que o próprio tribunal ele já tem como obrigação de estar acompanhando, mas eu gostaria de saber do senhor como é que é esse trabalho de acompanhar todos esses municípios. Eu já até acompanhei outras entrevistas recentes do senhor, que uma das metas é visitar, assim, estar presente de alguma forma nesses 184 municípios. Como que o senhor está se preparando para esse desafio de acompanhar tantos municípios com tantos desafios e em tantas áreas, né? Porque eu sei que é educação, mas é um trabalho bem amplo. A gente tem que ser, não dá para abarcar tudo, a gente tem que ser seletivo, né? Então, a gente tem que ter critérios para fazer essas fiscalizações. A gente, então, faz algumas matrizes, né? Matrizes pensadas, metodologicamente estabelecidas de materialidade e risco. Então, onde tem uma possibilidade maior de fraude, a gente está atuando. E aí é um dos, assim, vamos dizer, dos pilares assim, que eu pretendo aprofundar. O tribunal já trabalha com isso, mas a gente pretende realmente mergulhar bastante na uso intensivo de tecnologia da informação, inteligência artificial, para potencializar as nossas fiscalizações. Então, a gente quer investir pesadamente nisso aí, para que a gente possa se fazer presente, o trabalho do tribunal possa reverberar
com mais eficiência para todos os municípios. Porque, realmente, são muitos municípios, é muita coisa para fiscalizar. E, por isso, a gente não pode prescindir do cidadão. O cidadão, onde o tribunal não consegue enxergar, o cidadão está lá enxergando. Uhum. Então, ele pode acionar a ouvidoria do tribunal, entrar no site do tribunal, tem lá a ouvidoria. Ele pode colocar também nas redes sociais do tribunal, fazer as suas reclamações, porque ele está vendo, o serviço aqui tem um pau de... Eu vi o pau de arara levando crianças aqui, tira uma foto, manda para a ouvidoria, manda para o tribunal, que aí o cidadão passa a ser um fiscal junto conosco, né, para o bem do serviço público. Então, o tribunal não tem como estar em todos os lugares, mas a gente procura, através da tecnologia da informação e de trazer o cidadão para a fiscalização. Acho que é com isso que a gente consegue espalhar um pouco mais o nosso trabalho. É um processo de educar as pessoas também para essa participação, né? A gente sempre fala isso, precisa que as pessoas saibam que elas têm essa ferramenta também. Você tocou nesse ponto importante de educação, né? Então, a gente tem uma escola de contas e tem um programa muito bacana lá, que eu tive até, assim, tenho até a honra de ter feito um dos capítulos desse livro. A gente lançou uma disciplina sobre controle cidadão para o ensino médio, é uma disciplina optativa. Então, lá os jovens são treinados para entender os direitos dele e como reclamar dos seus direitos. Então, acho que essa é bem bacana e a gente quer, até no final aí, dando aqui um spoiler, fazer até no final uma espécie de jogo entre as escolas, uma gincana, meio que televisiva, programa Passa ou Repassa, aquele estilo ali, para mobilizar o público jovem para estar junto conosco nessa missão. Sim, se engajar, né? É preciso. São muitos desafios para engajar os jovens hoje nesse processo educacional, mas bem necessário. Educar e trazer isso para o dia a dia, para a realidade, porque às vezes o cidadão diz, não vou denunciar porque não vai dar em nada mesmo, eu não vou ter força para isso, né? Então, assim, às vezes falta também crença no funcionamento das instituições, né, presidente? A gente tentar quebrar isso, né? Uhum. Presidente, o senhor falou aí de inteligência artificial, falou também da participação da população. O senhor visualiza esse ou mais instrumentos aí que possam, vamos dizer assim, ser um adicional, né, a essa fiscalização do TCE, a chegar realmente na ponta, a trazer resultados? Então, isso, aliado, nós temos um corpo técnico muito qualificado, né? Então, assim, é um grande capital do tribunal, né, nossos servidores. E, assim, eu tô até empolgado, que eu estou me reunindo com eles sempre ali, o pessoal que está fazendo as fiscalizações, está todo mundo muito empolgado com essa nova fase, né? A gente teve a presidência anterior, fez um grande mandato, o conselheiro Valdomiro, deixou o tribunal muito redondo, assim, o tribunal funciona muito bem hoje em dia. E nos permite até sonhar um pouco, né? Até sonhar de fazer aquilo que eu sempre, desde que eu entrei no tribunal, eu tinha vontade de fazer, né? De um tribunal que faz a diferença na vida do cidadão. Que, assim, o tribunal foi e a vida daquelas pessoas foi impactada. Assim, esse é o meu sonho. Eu quero começar também dando aqui até um outro spoiler aqui, a gente está sentado nós estamos nos reunindo, eu conversei com os conselheiros, a gente quer fazer uma ação muito forte esse ano em primeira infância. Certo? Primeira infância é um tema que perpassa vários setores, né? Envolve educação, envolve saúde, envolve saneamento, até envolve muitos setores, né? E a gente quer fazer para sair para além daquele papel, sem perder esse papel que é importante, nas fiscalizações de licitações, contratos, pagamentos, contratações, admissões de pessoal, sem abrir mão desse papel. A gente, graças ao bom trabalho realizado na gestão anterior, a gente tem um contingente de manobra para colocar fiscais na rua, em campo, para fazer esse tipo de auditoria mais impactante para a sociedade. A gente quer canalizar esforços nesse ano para a primeira infância. Então, é isso que a gente está vendo. Vamos elaborar um projeto aí para como é que a gente faz com que a gente tenha o máximo possível para chegar e impactar a vida dessas crianças, que é uma fase essencial, né? Eu acho incrível, inclusive é bem interessante ver o Tribunal de Contas colocando como meta entrar nisso agora também, porque as políticas de primeira infância, elas são recentes. Hoje, eu acho que as pessoas já começam a ver isso mais próximo, esse cuidado com a saúde da criança, com o desenvolvimento, porque a gente está falando da fase mais preciosa, em que as crianças mais se desenvolvem, tem ali uma preciosidade de período da vida para o desenvolvimento, que você precisa garantir saúde, educação, lazer, você precisa garantir a estrutura na família, para onde aquela criança está inserida, e a gente vê prefeituras e governos entrando nessas políticas há poucos anos, a gente tem ainda nem uma década em que essas políticas começaram a ganhar fôlego,
aqui no Brasil, aqui no Ceará. O Ceará é pioneiro em muitas iniciativas voltadas à primeira infância. Sim. E é muito interessante que o Tribunal de Contas, como assegurador, também como um fiscalizador, esteja próximo, presidente. E esse projeto ainda vai ser desenvolvido, mas como o senhor adiantou, ele vem nessa pegada de acompanhar esses recursos também, de como mais que o senhor visualiza que o Tribunal de Contas pode agir na garantia das políticas de primeira infância. Bom, o Tribunal de Contas, como eu disse, ele pode averiguar tanto a questão se há desvio ou não de recurso, como a qualidade do serviço prestado. Então, você vai ali olhar a política pública de vacinação. Então, o tribunal vai lá e vai verificar se aquela política pública de vacinação está sendo bem prestada, as crianças estão tendo resultado, se está sendo executada da forma que foi planejada. Então, esse é um exemplo. Aí tem educação na idade certa, se creche, se o município dispõe de creche, tem criança na rua ainda, lá nos cruzamentos. Então, se tem uma busca ativa, se tem um programa de busca ativa daquela criança que está naquela situação, sendo até explorada, se ela devendo estar em idade escolar, devendo estar na creche ou na escola de ensino fundamental. Então, o tribunal vai avaliar a política pública, vendo como é que ela está executada, e é uma ação, não é uma ação punitiva, é uma ação para colaborar para que o serviço seja bem prestado. Essa é a finalidade. Agora, se houver desvios, se houver uma negligência grave, aí o tribunal pode assumir um viés punitivo nesse caso. Mas a ideia da auditoria, que se chama auditoria operacional ou a avaliação de política pública, é estar junto do gestor para construir junto com ele uma solução adequada para corrigir se tiver algum problema na execução da política pública. Excelente. Presidente, o senhor foi procurador de contas, né? O senhor acabou de falar aqui. Num longo período também no tribunal. Como é que o senhor avalia como principal evolução no controle de gastos, né? Desde o tempo que o senhor entrou como procurador e olhando para os dias atuais? Sim, o tribunal, você verifica olhando assim num retrovisor aí de 16 anos atrás, mudou muito. Assim, eu acho que assim, a gente teve alguns problemas, é verdade, mas a gente teve várias gestões muito bem sucedidas, né? O conselheiro Pedro Timbó, por exemplo, fez um concurso que eu acho que deu uma grande dinâmica ao tribunal. O tribunal há 20 anos que não tinha concurso, acho que isso deu uma arejada, né? Como dizem, sangue novo, né? Entra gente nova, com novas ideias, né? E precisava de gente para poder o tribunal ir para frente. Aí chega esse pessoal capacitado com novas ideias, o tribunal já dá um outro impulso. Com a entrada também do Ministério Público, né? Eu, o doutor Gleidson, depois o doutor Eduardo, e agora com os colegas que vieram do TCM, já dá uma roupagem também mais... ajuda a ter um maior tecnicismo nas decisões, as decisões serem mais corretas, mais técnicas, com aquele olhar do Ministério Público. Auditores também de substituto de conselheiros, né, vindo de concurso público também, julgando processo. Então, houve uma grande mudança institucional que permitiu que o tribunal hoje fosse um tribunal bem atuante. É claro que a gente pode aprofundar, a gente deve aprofundar, a gente deve fazer sempre mais, buscar sempre mais. Mas o importante é essa questão da institucionalização, porque não é o presidente de plantão que vai fazer isso ou aquilo outro, é o tribunal como um todo, ele está bem montado para atuar, independente do presidente que chegue. Eu acho que o presidente que chega, você coloca mais uma visão, um olhar, um temperinho ali diferente, mas o tribunal está todo montado, todo regulamentado, as suas rotinas são todas bem estabelecidas, bem montadas, criteriosamente, objetivamente. Então, é isso que que garante a gente tem que buscar aprimorar as instituições, né? Um ganho institucional e, claro, sempre também capacitando as pessoas. A gente tem a escola de contas, então a gente está sempre promovendo capacitações para os servidores. Então, assim, o ganho institucional, capacitação dos servidores, eu acho que deu comparado com a época que eu entrei, o tribunal deu teve uma mudança muito grande. Eu ia dizer upgrade, mas não gosto de ficar usando termo em inglês, mas teve uma evolução muito importante nessa análise. Mas a gente tem que aprofundar. Acho que a gente precisa fazer um uso mais intensivo da tecnologia da informação, de inteligência artificial, tanto para cruzar dados, como para também automatizar um pouco aquelas tarefas rotineiras do servidor, às vezes do analista, né, do auditor. Ele perde tempo para fazer um relatório e vê aqui aqueles apontamentos, vê várias irregularidades, vai fazer um relatório, ali ele escreve, perde ali um bocado de tempo escrevendo. A gente está tentando desenvolver o chat GPT do tribunal. Então, se ele coloca aqui os prompts, né? Encontrou isso, o chat GPT do tribunal, a gente pretende que ele já faça a informação. Já constrói o diagnóstico. Constrói o diagnóstico. Aí libera o servidor para ir para a rua. Aquilo que
que não se pode, que o computador, a máquina não faz, que é ir lá, ver a evidência, entrevistar o gestor, né? Fotografar, tirar. Ainda não, tem até drone aí também, né? Que a gente tem drone também, que vai a campo, faz a filmagem aérea, né? Tira foto das construções, mas é sempre necessário o humano ir, e a gente quer, assim, justamente, liberar tempo do analista, do auditor, para que ele possa ir a campo. Algo que lhe chamou a atenção durante esse período, ao longo dessa evolução, né, do que marcou, a gente fala muito de tecnologia, né, a gente viu já a transformação de dados, por exemplo, como o senhor falou, algo que tenha lhe chamado a atenção, que mudou o patamar desse processo? Eu diria que, assim, a gente passou por uma revolução que fez esses concursos públicos, acho que foi uma grande revolução, a entrada desses novos servidores, a entrada, assim, também do Ministério Público de Contas, acho que isso foi um evento marcante. Houve muito ganho também de infraestrutura, muito ganho de infraestrutura, foi construído, o tribunal cresceu, se expandiu, então nós temos uma sede bem robusta, bem equipada, né, para que os servidores possam exercer a sua tarefa. E também houve um fato que foi a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, né? Então, isso também foi houve uma revolução que a gente caiu de paraquedas numa situação absolutamente inusitada, que é extinguir um tribunal de contas daquela época. Eu já ia até perguntar Então, sobre isso, que o senhor falando desse processo da institucionalização, e são já aí, né, no caso, o senhor, uma relação de 16 anos. Nesses 16 anos, os últimos 7 foram justamente com essa chegada do Tribunal de Contas dos Municípios, né? Como é que está isso hoje, 7 anos depois, já quase, né? O senhor agora à frente aí dessa turma toda que hoje é todo mundo junto, né, no guarda-chuva TCE. Todo mundo na Tribunal de Contas do Estado. Na época foi bem desafiador. Eu confesso que eu tive um pouco de receio na época, quando, nossa, vai acontecer isso mesmo, né? Caramba, né? Vamos assumir aqui o Tribunal de Contas dos Municípios. Mas é como disse o presidente Adilberto na época, ele tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu até repito às vezes, eu me aproprio dela, mas eu cito a fonte. Que é assim, vem a onda grande aqui, ela está chegando, não tem para onde você correr, você pode ficar reclamando e levar um caldo, a linguagem do surf aí, né? Ou você pode pegar uma prancha e surfar, e tentar surfar nela. Então, acho que o tribunal pegou a prancha e tentou surfar. E ele tentou se equilibrar. Foi uma onda mesmo, né? E foi uma onda. Como o Paulinho da Viola, foi um rio que passou em nossa vida, né? Mas, que eu acho que, assim, eu tenho o maior respeito pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e eu acho que, assim, é claro que é traumático a extinção de um tribunal. Na época, não concordei. Assim, mas uma vez que aconteceu, eu acho que o fato de estar num tribunal só, há um ganho institucional, há uma coesão maior, há uma diretriz, um planejamento maior. Acho que, no final das contas, hoje em dia, olhando hoje, eu acho que o tribunal funciona muito bem, a gente absorveu muito bem esse trabalho. São grandes servidores do Tribunal de Contas dos Municípios que chegaram lá concursados, gente da maior qualidade. Então, a gente teve um ganho institucional muito importante para o tribunal. Um grande conhecimento também, grande né, conhecimento. Conhecimento técnico dos municípios. A vida ocorre nos municípios, né? O Estado, ele é um garante, ele tem as suas competências, mas a vida, o dia a dia é no município. Você vive aqui em Fortaleza, você vive em Caucaia, né? Então, assim, isso é de uma riqueza muito grande. Hoje eu vejo com grande satisfação, assim, eu gosto de estar no tribunal que fiscaliza também os municípios, que a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas também. Então, eu vejo hoje como uma coisa muito positiva. Para a gente que está lá no tribunal, todo mundo, eu acho que encara dessa forma. Sem falar na transformação da rotina de vocês de trabalho, porque o fluxo de julgamento cresceu absurdamente, Sim. Né? Como é que se deu nessa onda aí, como é que vocês ajustaram isso? E eu vou dizer, porque assim, os servidores vieram do TCM para o TCE. Então, assim, em termos de fiscalização, não houve diferença. Agora, de julgamento, o funil continuou sendo 7 conselheiros. Uhum. Então, não pode haver um aumento de conselheiros, porque a Constituição diz que são 7. Então, para a gente, foi mais desafiador até do que para os servidores, para a gente, conselheiro, julgador, né? Mas, eu acho que os colegas vestiram a camisa na época, eu acho que sob a liderança do conselheiro Adilberto, a gente soube lidar bem, a gente correu atrás, fez o maior esforço para não deixar o processo prescrever, houve um grande mutirão nesse sentido, e eu acho que mas a sociedade pode dizer, do meu ponto de vista, eu acho que a gente conseguiu lidar bem com isso. Todos os anos a gente bate recorde de julgamento, a gente tem conseguido evoluir nesse sentido, mas eu acho que fica para a sociedade avaliar aí como é que ela enxerga esse papel.
E, presidente, a gente teve no ano passado um episódio que ele foi bem inusitado, acho que foi aquela greve dos prefeitos, que foi ali um momento de manifestação desses gestores públicos diante de anos de reclamação de uma crise de falta de recursos, de que os prefeitos estão sempre com o pires da mão lá em Brasília, pedindo mais recurso, porque não dá para fechar as contas. E, assim, são muitas dificuldades expostas, né? O Tribunal de Contas, a gente estava justamente agora falando do momento em que o TCE passa a atuar junto com o TCM, se torna um só, então está mais presente nesse dia a dia dos municípios. Como o senhor vê essa situação das prefeituras de poucos recursos, de tendo que entregar os serviços, de tendo que cumprir lei de responsabilidade fiscal? Como o senhor avalia essa situação das prefeituras, né, e esse diálogo que é feito com os órgãos de fiscalização? Sim, é uma questão importantíssima, né? Porque eu até falo, assim, um dos pilares assim, da minha gestão é a sustentabilidade, né? Do ponto de vista dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Acho que é um pacto global é, de como tornar a vida mais digna para todos. Então, assim, a sustentabilidade, além do aspecto ambiental, mas também ambiental, a gente pode até falar disso depois, que o tribunal quer entrar nessa seara, tem até atuações nisso aí, mas a sustentabilidade também é você garantir as próximas gerações, inclusive financeiramente. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma importância de manter uma sustentabilidade financeira, para que você o gestor não extrapole, não gaste, porque assim, as demandas são muitas, há aquela inclinação de querer resolver a situação de todos, agradar, todo mundo está pedindo setores, é difícil dizer não. Mas se você não tiver um limite da lei de responsabilidade fiscal, você esgota aqueles recursos naquele momento e não fica mais para depois. Então, é uma garantia de sustentabilidade também, para que você continue avançando ao longo do tempo. Então, isso é um desafio de compatibilizar o avanço necessário, o gasto social correto, o dever de prover escola, de prover educação, saúde, mas também com a sustentabilidade financeira disso, né, para que esse serviço, na gestão seguinte ou algum tempo depois, não entre em colapso. Né, entende? Então, tem esse papel importante, a gente tem que resguardar, tem que enaltecer também a importância da lei de responsabilidade fiscal. Mas ela não é um fim em si mesmo. Então, a responsabilidade fiscal ela é um instrumento para garantir a sustentabilidade das ações públicas, mas ela não é um fim em si mesmo, né? Ela não pode ser a coisa mais importante, a questão fiscal, mas Agora, ela é como importante. fechar essa conta? Né? Porque há, inclusive, repercussões, punições para os gestores que extrapolarem aí. Exato. E as prefeituras estão nesse aperto. Toda hora eles falam isso. Não tem como fechar a conta. A prefeitura tem um problema, porque elas têm elas têm muitas competências, muitos deveres, mas não tem o recurso. Né? O financeiro tem, por exemplo, conversando até com o presidente do Tribunal de Pernambuco, que teve uma atuação também interessante em primeira infância, nos 2 anos anteriores, ele dizendo, a prefeitura tem a responsabilidade, que a primeira infância é mais com a prefeitura mesmo, creche, né? Uhum. Essa atenção à primeira infância fica até mais com a prefeitura. Garantir as unidades básicas de saúde, com aquele agente de saúde indo lá na mas casa. ela não tem o financeiro total, né? Então, é um desafio, certo? Exige qualidade do gestor, exige assim, um comprometimento do gestor para gastar com correção, gastar com atenção e não ter desperdício. Porque, às vezes, também, muitas das queixas, não estou dizendo que são todos, mas, assim, algumas queixas, assim, o gestor, às vezes, gasta demais, gasta errado e depois alega que está sem recurso, né? Então, assim, a gente sabe que tem a dificuldade, o tribunal é sensível a essa dificuldade, né? Então, o tribunal está sempre aberto para ouvir o gestor, ouvir a dificuldade, para tentar compatibilizar isso com a sustentabilidade fiscal. Então, esse realmente é desafiador, por isso cada processo é um processo. Os debates lá na sessão do Pleno são bem acalorados, às vezes, nesse ponto, porque há que se compatibilizar. Em algum momento houve um gasto excessivo, desnecessário, indevido, ou dinheiro mal utilizado, ou realmente o gestor está com a corda no pescoço, mesmo tendo todo o dever de casa, mas está sendo sufocado ali pela questão do compromisso fiscal. Então, esse é um ponto difícil. É porque também tem uma rotina de julgamento de casos em que, em boa parte das vezes, não é
porque o gestor ele quis cometer alguma ilegalidade, às vezes é falta de conhecimento técnico mesmo no Sim, município e o tribunal tem uma participação é, importante nisso, né? De é, orientação, né, isso. presidente? Nós temos um programa na nossa Escola de Contas, ela é bem atuante, a Escola de Contas, com o conselheiro Ernesto, é o presidente da escola, e ela quer estar nos 184 municípios. Até o conselheiro Ernesto, ele quer ir nós temos um programa TCE Eduque, que visita os municípios, levando a caravana aqui do tribunal para justamente treinar o gestor, explicar as principais questões de lei de responsabilidade fiscal, licitações. A gente tem esse projeto. E aí até há uma certa disputa, tudo tem uma disputa, né? Ele quer estar nos 184 municípios, mas aqui a nossa fiscalização também quer ir nos 184 municípios, e às vezes falta carro para todo mundo ir. Uhum. Então, vamos a equipe, lá vai uma parte fiscalizar e a outra parte vai dar aula. Né? Mas ele quer ter um projeto de, até o meio do próximo ano, visitar o 184, levando essa caravana no tribunal. Então, assim, para dar também o aspecto da instrução, justamente por isso. Às vezes não é o erro por errar ou por má fé, é por falta de conhecimento. E o tribunal ele tem a missão também educativa. Olha, a gente está conversando aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Roldem Botelho de Queiroz, conselheiro do tribunal, e começou a atuar justamente como procurador de contas lá no Tribunal de Contas aqui do nosso estado. E, presidente, a gente vê muito ainda uma imagem do Tribunal de Contas como órgão punitivista, Sim. dado fiscalizações, essa identificação das irregularidades, superfaturamento, olha, tem que paralisar uma obra, tem que suspender uma licitação, isso acaba atrasando. Às vezes fica parecendo que o trabalho do Tribunal de Contas é como se fosse ali, vai atrapalhar, vai paralisar, vai trazer ali um transtorno. Como que o senhor pretende, assim, reforçar esse diálogo do Tribunal de Contas com gestores, com a sociedade também nesse sentido? E também, como que fica essa relação com as prefeituras? Como é que está hoje? Há uma construção de aperfeiçoar esse diálogo, de a prevenção, tanto no sentido também de orientação, de profissionalizar essas gestões para que não tenha esses problemas. Como é que está hoje esse diálogo? Olha, você tocou num ponto muito importante, que é dos pilares aqui da minha gestão, é o consensualismo. Então, para além das fiscalizações, a gente quer que o gestor acerte. Né? Assim, o grande objetivo é que o gestor acerte e que, no final das contas, o serviço chegue ao cidadão da melhor forma possível. Esse é o que o tribunal deseja. Então, a gente está desenvolvendo sistemas e rotinas de estar sempre agindo mais preventivamente, certo? E encontrando uma suposta irregularidade, por exemplo, no edital de licitação, chamar o gestor para conversar. Notificar o gestor, não ter uma ação já mais drástica no momento, mas corrigir, dar a oportunidade do gestor corrigir aquilo dali. Nós temos na legislação um termo de ajustamento de gestão. Ou seja, o tribunal encontra uma irregularidade. Não sendo uma irregularidade que gere dano ao erário, que gere um desfalque de dinheiro público, foi uma mera irregularidade, o tribunal tem como celebrar um acordo com esse gestor para que ele, em algum espaço de tempo, cumpra aquilo que seja o que está de acordo com a lei. Então, a gente quer aprofundar esses mecanismos. Então, a gente está em estudo como é que a gente evolui, já temos as ferramentas, mas a gente quer colocar isso mais em evidência, para que o gestor tenha no tribunal, não como só, não é a função, o tribunal não tem nenhum gosto ou prazer em punir, essa é a última coisa que se quer. Agora, se é o que sobra e realmente há uma ilegalidade grave, é papel do tribunal fazer. Mas o ideal é não deixar que o leite seja derramado. O ideal é chegar antes, tanto na educação, preparando o gestor, através da nossa escola, como o do consensualismo, que é essa outra vertente, que está muito em voga agora nos tribunais, começou no TCU, o Tribunal de Mato Grosso. O TCU tem uma secretaria de controle externo, que é a SESEX Consenso, onde agora ele fez um teste em processo de conciliação, então, até envolvendo questões, por exemplo, de obras públicas, a obra está parada, por que é que não anda? E aí é um problema do gestor com a empreiteira, e aí vê se tem alguma forma de haver uma composição para que a obra aconteça. O pior de tudo é a obra não tá, é a obra parada, né, nesse caso. Então a gente quer aprofundar também esses mecanismos, para que assim, o que se quer, como eu disse, é que o gestor acerte. Esse é o principal objetivo do tribunal. Presidente, só para o nosso telespectador entender melhor, né? Uma prefeitura ela lança uma licitação. Uhum.
vou construir aqui uma creche, por exemplo, né? Certo. Então você identifica uma série de ilegalidades. O tribunal consegue identificar antes vamos dizer assim, do certame ser executado, da empresa ser escolhida, qual é o primeiro passo do tribunal? Ele tem condições de cancelar aquela licitação? Como é que é o passo a passo de um procedimento como esse? O que acontece são duas vias. O tribunal, tanto ele age, a gente tem até ele precisa ser colocado para funcionar, assim, já tem um robozinho do TCU, o Alice, que faz esses cruzamentos com os principais tipos de irregularidades. No momento, a gente precisa de mais gente para fazer a análise, porque ele dá falsos positivos, né? Então, assim, precisa do humano para fazer aquela... Então, a gente está na fase de pegar uma equipe para ficar fazendo essa análise, né? Que já viria do robô, né? Esse é o programa que eu quero implementar. Atualmente, a gente dispara um edital, o tribunal faz tem uma matriz de risco, ele faz uns exames, analisa e faz uma atuação, entra com a representação, o fiscal, o auditor, o analista, entra com a representação para os conselheiros. Primeira coisa é ouvir o gestor. Nessa oitiva do gestor, muitos já voltam atrás, corrige o erro e vida que segue. Né? Quando não corrige o erro, eu entendo que está certo, é assim mesmo, tem que ser assim, e o tribunal entende que não, ele paralisa. Ele emite uma cautelar para suspender aquela licitação, até que aí depois haverá o julgamento para ver se tem razão ou não, mas suspende liminarmente aquela contratação. Mas um mecanismo que é muito utilizado para isso, assim, os próprios concorrentes, os próprios licitantes entram em disputa um contra o outro e procuram o tribunal e representam contra o tribunal essas ilegalidades. Então tem essa fonte também. É um fiscalizador também. É um fiscalizador assim, em benefício próprio. Só que cabe ao tribunal verificar. Ele está em benefício próprio, está no papel dele. Mas o tribunal vai ver, mas isso aqui realmente está ferindo ou não está ferindo a competitividade? Está havendo ou não está havendo um desvio? Aí, se verificar que tem, a gente dá a cautelar. Então, nesse ponto, os outros licitantes atuam como fiscais. A importância aí da oposição também no município. Né? Agora, presidente, o tribunal, ele tem, nesse processo, né, tem inclusive evitado gastos desnecessários. Né? Durante todo o ano passado, o tribunal fez visitas, né, a municípios. Sim. E conseguiu, inclusive, suspender várias licitações. Sim. Ou interromper contratos ali pelo meio. Né? Sim, conseguiu. A gente está até, desculpa, não tenho de memória, mas tem até um valor que a gente conseguiu economizar com essas licitações que seriam indevidas. A gente deu várias matérias aqui no Diário do Nordeste. Vocês deram matéria, isso. Realmente a memória, não sei se foi Covid ou é a idade mesmo chegando. Eu tô me esquecendo de decorar um dado assim de quanto é que a gente conseguiu. Mas eu vi que teve a matéria. Mas eram ações envolvendo construção de escolas, questões mesmo da rotina do município. Os mais variados tipos de problemas, né? Desde construção de escolas até compras inadequadas, compras com preços fora do mercado, né? Acima do mercado. Presidente, e eu queria inclusive agradecer que a nossa repórter Ingrid Campos está mandando aqui algumas perguntas muito pertinentes. Ela perguntou uma aqui agora, uma sugestão, que eu acho que é bem interessante para quem está nos acompanhando. Nesse processo de fiscalização, e a gente tem falado aqui bastante ao longo da nossa conversa sobre essa atuação do Tribunal de Contas como fiscalizador, qual a diferença para o Ministério Público? Para o Ministério Público Estadual. Tribunal de Contas e Ministério Público, no que eles diferem? Porque acho que para as pessoas o Ministério Público também é muito esse órgão que está ali, que a pessoa vai lá denunciar no Ministério Público. E a gente está falando aqui que o TCE também tem seu canal para receber essa denúncia. Excelente. Como que eles atuam junto e o que eles têm de diferente? O Ministério Público também exerce um controle externo, né? Então ele também exerce uma fiscalização de improbidade administrativa. Né? Então, só que o Ministério Público, ele entra com suas ações perante o judiciário. E nós, tribunal, o nosso tribunal é o nosso judiciário, vamos dizer assim. A gente já inclusive temos um Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, do qual eu fui membro. Sim. Então, o Tribunal de Contas é um tribunal que tem um Ministério Público dentro dele. Né? O Ministério Público Estadual, ele recebe essas informações, essas denúncias, ou ele mesmo investiga e promove ações perante o judiciário. Ele pode entrar com ações civis públicas, ele pode entrar com ações de improbidade. Então, acaba tendo uma zona de interseção. Agora, a questão é que o trabalho do Tribunal de Contas é mais concentrado. A gente não analisa improbidade, a gente não analisa crime. Então, o Ministério Público eles analisam crime, improbidade. Ele vai para outra seara de responsabilização mais pesada daquele gestor, que pode envolver até prisão. Né? O Tribunal de Contas, não. A gente analisa aqui as contas
as contas públicas, a contratação e exerce o nosso julgamento, que envolve uma multa, um ressarcimento, uma condenação para ressarcir o valor, caso haja uma extrapolação de um valor de mercado, por exemplo, você compra um remédio acima do valor, que é o normal, o tribunal vê aquela diferença e imputa um débito ao gestor e aquilo ali vai ser cobrado. Aí o Ministério Público, ele entra com ação criminal contra esse mesmo gestor. Então, assim, é um trabalho complementar, inclusive também um dos pilares da minha gestão também, outro é a aproximação institucional. A gente tem que estar muito próximo do Ministério Público, porque tem muito ponto de interseção nas atuações. E a gente quer, o Ministério Público é o nosso parceiro, é um grande parceiro, e a gente quer aprofundar cada vez mais isso, porque para chegar esses controles conversando cada vez melhor, o serviço chega melhor ao cidadão e as fraudes são evitadas. Presidente, a gente tem um longo histórico aí de obras paradas, né? E é um problema aí que você não consegue entregar as políticas públicas, né? Executar da maneira que deveria. Como é que é a atuação do tribunal nesse sentido e qual a principal dificuldade de fazer com que essas obras elas realmente sejam concluídas e até de culpar também possíveis culpados por esse problema da não conclusão, né, desses serviços? Isso é algo que o tribunal tem que atuar de uma forma bem interessante. Eu até conversei com a equipe, nós vamos ter uma capacidade agora, a partir desse ano, maior de atuar nisso aí, nessa questão das obras paradas, porque é um grande prejuízo para o cidadão, né? Você começa a construir, para ou desacelera e aquele material vai sofrendo corrosão, vai sofrendo problemas, e aí você vai ter um gasto danado para poder corrigir aquilo, se aí vai poder continuar com aquele mesmo projeto. Às vezes é outra empresa que Às tem vezes que outra vir, empresa, né? Então, há muito problema de empresa, descontinuidade de serviço, a empresa ganha a licitação, mas ela não tem a capacidade de fazer o serviço. São vários tipos de problemas, ou então obra mal planejada, obra sem um devido planejamento. O pessoal critica muito as emendas parlamentares, né, individuais, que assim, recebe aquele recurso ali e sem haver uma concatenação maior com os municípios e com o Estado, e aquela obra recebe o recurso para começar, mas deixa de receber para continuar. Então tem esse problema também. Então é um problema, tem várias frentes para se atacar. E o tribunal tem que estar atento a isso, sim. E também um dos canais pode ser justamente quando envolver uma questão de disputa entre o gestor e a empresa responsável pelo serviço, se o tribunal pode ter algum papel de mediar isso aí. Se a gente está avaliando, se o tribunal pode ter algum papel para mediar essa disputa, para que a obra seja entregue e o cidadão saia ganhando. Pois é, isso aí é um problema que toda hora também a gente chega, recebe denúncia sobre isso, é um desafio, acho que para todas as frentes, para todas as áreas também, né, que atuam junto ao poder público. E, presidente, você assume o Tribunal de Contas num ano muito desafiador, que é um ano de eleição municipal. E o Tribunal de Contas, inclusive, tem uma atuação muito próxima desse processo eleitoral, porque é responsável, inclusive, para enviar para a Justiça Eleitoral a lista de gestores que têm algum descumprimento, alguma irregularidade ali nas contas públicas, Sim. que podem, inclusive, ser embarrados na lei da ficha suja, e que a gente é uma lei muito importante, que mexeu com muita coisa no nosso processo eleitoral, na nossa política. É uma lista que, inclusive, pode tornar inelegível um gestor público. É bastante responsabilidade, gera muita expectativa, acredito que até muita pressão. E eu gostaria de saber qual a importância da atuação do Tribunal de Contas nesse processo eleitoral, como o tribunal está se organizando para essas eleições de 2024 aqui no Ceará. Bom, eu fico muito tranquilo para responder isso, porque assim, eu tenho confiança nos técnicos, eu tenho me reunido com eles, e desde sempre, por exemplo, agora vai ser a primeira eleição pós-TCM, extinção TCM, que o tribunal vai poder ir à rua e a campo numa eleição municipal. Porque em 2020 teve a Covid. Foi no auge, no começo da Covid. A mudança acontece em 2017, né? Pós-eleição de 2016. 2017. Aí vem 2020 ali com a pandemia. O começo da pandemia, o tribunal não pôde ir a campo, até por questão de proteção das pessoas, medidas de contenção do avanço da pandemia. E agora, assim, o tribunal vai, pela primeira vez, fazer essas fiscalizações. Mas eu estou muito tranquilo, assim, as fiscalizações não podem parar, tá? Então, nós temos estudos, todas as fiscalizações são feitas com base em estudos, tem uma metodologia rigorosa, objetiva, né? Imparcial, para escolher os municípios que serão fiscalizados.
é com base em materialidade, em risco. Então, isso tudo é muito bem estudado e justificado. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Porque o que não pode haver, da parte do tribunal, nem pode correr atrás para penalizar e prejudicar um gestor ou beneficiar um outro pela ausência do tribunal. Então, nós temos que ser muito claros com o que nós estamos fazendo. Então, as fiscalizações irão ocorrer normalmente baseado nesses critérios. Então, tem que garantir a isenção do tribunal em relação às fiscalizações. Não dá para ir em todos os municípios, não tem como, é humanamente impossível, a gente tem que fazer seleções. E as seleções são com base em critérios rigorosos. Fora isso, nós temos as nossas listas, né? Então, as listas todo ano, em agosto, o tribunal tem que mandar para a Justiça Eleitoral a lista com os julgamentos definitivos com contas julgadas irregulares. Então, é aquela tarefa que eu falei no começo, né? Quando a conta é julgada, o gestor presta conta todo ano, o tribunal julga aquelas contas e manda para a Justiça, depois de haver o direito de recurso, de haver todos os recursos possíveis, a decisão definitiva, transitou em julgado, como fala no judiciário, entra na lista. E uma outra tarefa muito importante do tribunal, que já acontecia no Tribunal de Contas dos municípios, com a operação desmonte, que é a fase pós-eleitoral. Então, tem esse trabalho todo aí prévio, essa colaboração do tribunal com a correção do pleito eleitoral. O tribunal é um grande ator que colabora para a lisura do pleito. A gente ajuda nesse ponto, ao fazer nossas fiscalizações e ao encaminhar a lista. Mas a gente tem uma missão também no pós-eleitoral, que é evitar que os gestores, a gente mapeia assim, os riscos de quem a gente olha os locais em que houve o gestor que ganhou, era oposição, não era sucessor ou não era o próprio, né? Da situação. Quando ganha um opositor, a gente já vê, aqui já tem um risco de haver o que chama de um desmonte, né? Que é uma paralisação, tanto burocrática, às vezes há relatos que sumia documento mesmo, a contabilidade sumia com a contabilidade do município, né? E o próximo gestor assumia sem ter os registros contábeis, né? E paralisação do serviço também. Então, deixava acumular lixo, paralisava o serviço, deixava o problema para o gestor seguinte. Então, o tribunal tem uma atuação, hoje em dia a gente chama de transição responsável. Então, eu acho que é uma atuação muito importante no pós-eleitoral para garantir a continuidade do serviço e a continuidade burocrática também da atividade. Presidente, o tribunal também tem que acompanhar a disputa política, né? Porque na oposição, a oposição ganhar força ali, então é o município aqui que entra no radar, né, de uma possível fiscalização nesse sentido. Agora, presidente, a gente está falando também de fim de mandato, né? Esse ano tem eleição municipal, então todos os gestores estão encerrando ou o segundo mandato ou o primeiro mandato, e existe ali uma série de regras, né, principalmente envolvendo a lei de responsabilidade fiscal, que esses prefeitos e prefeitas precisam cumprir. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que é, de fato, a lei de responsabilidade fiscal e que regras são essas que esses gestores eles precisam cumprir para não entrar, né, em alguma irregularidade que está prevista aí nas leis. Isso. Como a gente até comentou um pouco antes, a lei de responsabilidade fiscal é uma norma que ela visa garantir a saúde financeira, orçamentária dos entes, né, União, estados e municípios, para que as políticas públicas possam ser sustentáveis ao longo dos anos, não se gaste tudo de uma vez só. Então, eu acho que eu traduziria e resumiria a lei de responsabilidade fiscal como uma lei que garante, que visa dar essa sustentabilidade financeira para a administração. Então, ela tem uma série de regras e também tem um aspecto eleitoral. Uma das mais importantes é que acho que é do artigo 21 da lei, que nos últimos 180 dias do mandato não pode haver aumento de despesas em relação ao semestre anterior. Então, se ele aumenta essas despesas, qualquer um pode denunciar, ou o tribunal, a gente tem que até, interessante, buscar mecanismos até de monitoramento desses dados para ver se está aumentando ou não. O que é esse aumento de despesa quando o senhor fala em que, geralmente? Pronto, vou dar um exemplo. Contratar servidor público. Aumentar, de repente, exponencialmente o número de terceirizados na gestão. E não estou dizendo, mas em tese pode acontecer que esses terceirizados seja o pessoal para fazer campanha, seja para favorecer, dar emprego, né, distribuir emprego, aumentando exponencialmente o valor da despesa com o pessoal em relação ao semestre anterior. Então, isso em um período específico, né, presidente? Geralmente é um período ali... Nos últimos 180 dias do mandato não poderia fazer isso. Tá? Então, o tribunal, o Ministério Público, temos que
temos que estar atentos a isso, porque isso, Nos além de últimos causar 180 dias. 180 seria no segundo semestre, Segundo né? Então, no semestre. primeiro semestre pode. No primeiro semestre, a lei fala dos últimos, ela fala até que são nulos de pleno direito os atos que provoquem esse aumento. Então, o cidadão pode denunciar, olha, ele aumentou aqui, contratou não sei quantos terceirizados. Ele pode até denunciar que esse ato seria nulo, considerado nulo. Então, aí acho que o caminho correto até o tribunal. Ele avalia isso nas contas de governo, só que as contas de governo só chegam no ano seguinte. Então, para fazer ele pode até reprovar a conta, mas aí já Inês é morta, né? Assim, em termos de eleição. Em termos de eleição, é importante que o tribunal monitore e atue junto com o Ministério Público para que o Ministério Público promova a anulação do ato e também a responsabilização em termos eleitorais daquele gestor. Sim, tem. Nesse primeiro semestre, então, o senhor já pontuou essa questão da não pode fazer novas contratações, tem outras regras também, por exemplo, de reajuste de salários, também tem um Isso. período que fica vetado para os Isso. gestores, né? É importante as Exatamente. pessoas ficarem Exatamente. atentas ainda nesse primeiro semestre. Presidente, a gente já está aqui entrando na nossa reta final. Já estamos aqui no finzinho Uma hora passa rápido. da Passa nossa rápido, conversa. essa tá boa. Pois é. E a gente, ainda falando dessa eleição, né, eu trouxe esses pontos de que, como o TCE fica atento, tem outros períodos assim, que a população precisa ficar atento. Acho que a gente já pontuou duas aqui, de servidores. A gente pontuou também essa do reajuste de salário. O que mais é importante ficar atento nesse período? Olha, a guarda não pode baixar, nunca pode baixar a guarda. Sempre a população tem esses períodos mais sensíveis, mas sempre a população tem que estar atenta, o tribunal atento, para evitar gasto indevido e também e primar pela qualidade do serviço. O cidadão tem que saber que ele tem um direito de ter um bom serviço público. E ele tem a quem reclamar. Uhum. Né? Ao Ministério Público Estadual, o tribunal tem até essas duas frentes. Né? O tribunal também tem um papel, e se ele encontrar uma irregularidade, uma má prestação de serviço, ele vai lá e notifica aquele gestor, vamos saber o que foi que houve, e o gestor geralmente até, a gente faz um acordo com o gestor para ele resolver aquele problema. Então, tem essa frente. É preciso que o cidadão saiba que todo momento ele pode provocar o tribunal para que a gente atue. É importante reforçar, né, os canais de comunicação do tribunal. @TCE Ceará. Todos as mídias, né? Instagram, Twitter, Facebook. Pois Twitter agora é X, né? X. Tá certo. Vale Tô ficar no antigo ainda. atento, vale ficar atento, porque aí se causa alguma estranheza, há os órgãos de fiscalização que estão ali para dar suporte, né? Tem até aqueles básicos que a gente sempre comenta, por mais óbvios que pareçam, que é, por exemplo, um prefeito não pode usar os canais oficiais para fazer propaganda, usando ali o seu rosto, o seu nome, né? Vários desses detalhes que a população estranha, às vezes não sabe se é um problema, se não é, mas procure também as redes oficiais, porque tem as informações lá também de quais são essas irregularidades. E, presidente, aqui na nossa reta final, eu gostaria de saber do senhor quais são as prioridades para os seus 2 anos, para o seu biênio, né? O que é que marca o senhor quer deixar à frente do Tribunal de Contas do Estado? Bom, eu quero o tribunal que eu sonho, eu espero conseguir dar colocar um pequeno tijolo na construção desse tribunal, né? Então, eu quero um tribunal envolvido com questões impactantes para a sociedade, né? O nosso propósito, até é o propósito que está no nosso planejamento estratégico, vamos dizer assim, o nosso propósito é cuidar do que é de todos, melhorando vidas. A gente cuida dos recursos que são de todos, o dinheiro arrecadado de todos nós, o tribunal cuida, analisa aquilo dali, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso foco. E eu gostaria muito que o tribunal, se a gente conseguir canalizar os nossos esforços para que as nossas fiscalizações, a gente começa aqui uma fiscalização agora, no começo do ano, e daqui a 2 anos, no final da minha gestão, a gente vai lá de novo e verificar que na questão, por exemplo, da primeira infância, a gente fez a diferença na vida das crianças daqueles municípios, eu vou achar que eu fiz um bom trabalho. Então, assim, esse seria o meu desejo. Agora, para isso, a gente tem todo um caminho, a gente tem que investir em tecnologia da informação, inteligência artificial, a gente tem que estar do lado do gestor, a gente tem que cativar e trazer junto de nós a população para que esteja conosco nessa caminhada, denunciando, provocando o tribunal. Então, acho que, mas assim, se eu perceber que o tribunal fez a diferença, pequena que seja, na vida das pessoas, eu vou ficar com a sensação de dever cumprido daqui a 2 anos. Certamente a gente se encontra, então, daqui a 2 anos, nesses 2 encontro anos. marcado. Vamos acompanhando ao longo dos 2 anos, né, Wagner mesmo? A gente se encontra aí para essa reta final. A gente vai chegando ao fim da nossa conversa, já estamos chegando aqui
no encerramento da nossa live. Muito obrigada pela companhia de você que esteve conosco e muito obrigada, presidente, pela disponibilidade, pela atenção. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estarei aqui para divulgar o nosso trabalho. Wagner Mendes, seguimos, não é, com a cobertura e repercussão desse conteúdo no Diário. Naturalmente, na aba Ponto Poder do Diário do Nordeste, a gente segue lá com a cobertura, inclusive de fiscalização de projetos e medidas municipais e também, claro, da cobertura política, né, o ano eleitoral. A gente está na cobertura das pré-candidaturas e candidaturas aí a prefeito. É um ano longo. Pois é. E olha, algumas reportagens que a gente citou, de fiscalização na educação e outras áreas, basta você pesquisar lá na busca do Diário do Nordeste que você vai acompanhar, né, toda a cobertura que nós temos feito aí ao longo dos anos, o trabalho do Tribunal de Contas. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Próxima semana a gente tem novo encontro, hein? Toda quinta-feira às 17 horas a gente vai estar por aqui junto para falar de política. Até mais.